Fala galera, bora fazer uma questãozinha de pilha do Enem? Então, gente, questãozinha do Enem de 2021, questão bem tranquila, de aplicação de diferença de potencial. Ele fala que aqui no quadro você tem alguns dispositivos e com uma faixa de eletromotriz para o seu funcionamento, e ele te fornece uma bateria de lítio e iodo. Mas ele fala algo muito importante nessa bateria. Ele diz que ela é formada por uma associação de 3 pilhas em séries. Esse ponto vai ser muito importante na hora de você finalizar o seu cálculo, tá? E ele pergunta que essa bateria ela é adequada para o funcionamento de qual desses dispositivos listados. Vamos lá, gente. Temos aqui nossa bateria, eu vou te dar uma dica bem importante, tá? A sua substância que apresenta o maior potencial de redução sempre será aquela substância que vai reduzir. Ao mesmo tempo, a substância que tem o menor potencial de redução, ela tende a oxidar. Então aqui a gente vai aplicar uma equaçãozinha, uma fórmula matemática bem simples, tá? Qual que é a equação? Vamos fazer a diferença de potencial de uma pilha, ela vai ser igual ao potencial padrão de redução. Aí pega essa dica aqui, ó, maior. Você pega o maior potencial, que no caso é daquela substância, daquela espécie que está sofrendo redução. E você vai subtrair pelo potencial padrão de redução aqui, menor, que no caso é a substância que vai oxidar. Alguns professores ensinam como potencial do cátodo menos potencial do ânodo. É a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá. Aplicando os valores que nós temos aqui, nós temos o potencial padrão de redução maior sendo mais 0,54 volts, menos, cuidado, ó, coloca um parênteses, menos 3,05 volts. Muito bem. Se eu fizer esse cálculo, eu vou descobrir que a diferença de potencial dessa minha pilha dá igual a mais 3,59 volts. Ponto importante aqui só para dar uma dica para vocês. Na pilha o potencial tem que ser positivo, a diferença de potencial tem que ser positiva, até porque o nosso processo é um processo espontâneo. Lembra que nós falamos aqui da parte da pilha ser uma bateria em série de 3 pilhas? Então o que a gente vai fazer, gente? A gente vai ter que pegar essa diferença de potencial e calcular a diferença de potencial padrão total, que seria calculada por mais 3,59 volts, tudo bem? Multiplicado por 3, porque são 3 pilhas em séries. No final, a nossa diferença de potencial padrão tem que dar igual um valor de mais 10,77 volts. O que isso significa, gente? Você vai lá no quadro e você vai avaliar qual desses dispositivos conseguiria funcionar nessa faixa de DDP. Se você olhar bem, o carrinho de controle remoto, ele funciona numa faixa de 10,5 a 10,9. Então, essa é a nossa resposta correta. Resposta letra D. Belezinha? Abraço, até a próxima.